E o Fortaleza, hein, segue fazendo história, mais uma vez classificado para Libertadores. E vai ser para a fase de grupos da Libertadores. Não vai ser para pré-Libertadores como foi na temporada retrasada. Nos últimos 4 anos, o Fortaleza está disputando a Libertadores em 3. Em 22, disputou a Libertadores na fase de grupos. Em 23, disputou a Libertadores na fase pré e acabou sendo eliminado. E agora, em 24, no caso, para 25, vai disputar a Libertadores na fase de grupos. Nesse momento, o Fortaleza está com 63 pontos, a 1 ponto do Palmeiras, que é o segundo colocado, e a 5 pontos do Botafogo, que é o líder do campeonato, restando 5 jogos. A campanha do Fortaleza é absurda. Em 2021, o Fortaleza ele foi quarto colocado com 58 pontos. Historicamente, foi a menor pontuação de um time no G4 na era dos pontos corridos. Estou exagerando aqui um pouco, tá? Mas se não foi a menor, foi uma das menores. Foi uma pontuação assim, historicamente não faz sentido um time com 58 pontos conseguir ficar na quarta colocação. E o Fortaleza conseguiu em 2021. E essa campanha, mais uma vez, de 2024, ela é assustadora. O Fortaleza ele investiu 54 milhões de reais nessa temporada. Beleza que já tem a base de um elenco entrosado, beleza que já tem um treinador que está aí desde a temporada de 21, que faz com que o trabalho consiga fluir com maior tranquilidade. Nos momentos de perrengue, ele consegue sempre redirecionar o time para o caminho das vitórias. E quando o time está oscilando para baixo no desempenho de 4, 5, 6, 7 jogos, depois volta a oscilar positivamente e a subir numa maré de bom futebol. E foi isso que voltou a acontecer. E o Fortaleza voltou a vencer e ontem humilhou o Vasco mais uma vez no Castelão. 3-0 de forma merecidíssima, com vaga para mais, inclusive. Quando o jogo do Fortaleza encaixa, irmão, para parar é infernal. Quando o jogo do Fortaleza encaixa, eu diria que não tem time no Brasil hoje que você olha e fala, mesmo se o jogo encaixar, é certeza que vai ganhar. Tipo, o jogo do Fortaleza encaixou contra o Botafogo. Pro Botafogo, meu amigo. Fudeu pro Botafogo. O Botafogo não vai conseguir ganhar o jogo se o jogo do Fortaleza encaixar contra, não, pô. O Fortaleza é um time ranhento e chato. Encaixou contra o Palmeiras, meteu 3 no Castelão. Empatou contra o Palmeiras no Allianz Parque. E vem fazendo uma campanha em casa, assim, assustadora também. Se você parar para analisar, nos jogos em casa na Série A, o Fortaleza tem 13 vitórias e 4 empates. É o único invicto jogando nos seus domínios. Óbvio que os domínios, entre aspas, né? Que joga no Castelão com a do seu torcedor. Não é a casa do Fortaleza especificamente. Mas, dito isso, 84% de aproveitamento. Campanha absurda do Fortaleza. Meu irmão, eu já falei isso aqui ontem em live, em vários momentos já falei. Para mim, o Fortaleza é o melhor time na Série A no custo-benefício. O que investiu, o que tem de elenco em comparação aos demais e onde está na tabela de classificação. Por exemplo, se tu é o 14º time na Série A em investimentos, sim, acredite se quiser, o Fortaleza não é o segundo time que mais investiu não, gente, na Série A não. É o 14º time. Teoricamente, se você tem um 14º investimento, você em hipótese alguma vai imaginar, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, tu ser o terceiro colocado. Pois bem, o Fortaleza consegue isso. E muito desse mérito também vai para a Vojvoda, não tem para onde. E aí, por isso que eu chego na conclusão que o Fortaleza é o melhor time na Série A, pelo custo-benefício. Não que tenha o melhor elenco, não que joga o melhor futebol do Brasil, não é isso. É pelo custo-benefício, para mim, é o melhor time da Série A. Isso aí é óbvio, só não vê quem não quer. Bom, vai trilhar o rumo ali para a fase de grupos da Libertadores, pela razão óbvia, né? Nesse momento, a gente sabe que ainda não tem a garantia de um G8, G9, mas muito provavelmente esse G4 vai virar G5 e talvez G6. Então, 5, 6 times já vão para a Libertadores de forma direta na fase de grupos. E o Fortaleza já está abrindo ali 6 pontos para o sexto colocado. O que é uma gordurinha bem interessante para o Fortaleza queimar e ficar ali no pior dos cenários em quinto colocado. Se abrir G5 e tem tudo para abrir o Fortaleza pegar a vaga na Libertadores de forma direta na fase de grupos. E a tendência é que o Fortaleza chegue a 70 pontos. A lógica, o Fortaleza chegando a 70 pontos quando terminar a Série A e tem tudo para pegar essa vaga na Libertadores. Que é uma pontuação de campeão, inclusive. Mas não vai ser por causa do Botafogo, muito provavelmente, e do Palmeiras, que está na frente do Fortaleza e que tem times melhores, pelo menos na minha opinião. O Botafogo tem um elenco, inclusive, muito melhor, e não é só do que o Fortaleza, não. Em relação a quase todo mundo aí na Série A, o elenco do Botafogo é absurdo, tá? Bom, 3-0 ontem no Vasco, categórico. Vamos passar aqui para os gols da partida. Não tem o que comentar, velho. A campanha do Fortaleza é muito fora da curva. E na era dos pontos corridos, aqui no Nordeste, que, né, que a gente sempre traz de comparativos, o Fortaleza é o melhor time do Nordeste, pô. Na era dos pontos corridos,
O Fortaleza é muito melhor do que o Sport, é muito melhor do que o Bahia, é muito melhor do que o Vitória, é muito melhor do que o Ceará. O Bahia nunca fez campanha de G10, pô, na era de pontos corridos. O Ceará, muito menos. O Sport já fez uma campanha de quinto colocado, mas na época não tinha pré-Libertadores. E o Vitória também já fez uma campanha ali de. O Sport fez de G6, na verdade, e o Vitória de G5. Mas na época não tinha pré-Libertadores, não existia isso não. Ou era Libertadores direto ou era Sul-Americano. Era basicamente isso, tá? Bom, dito isso, vamos para os gols da partida, tá? O Fortaleza foi avassalador na partida, muita marcação, pressão, se impôs desde o primeiro minuto de jogo. Com 7 minutos de jogo, acompanhando o jogo assim de relance, que eu tava no aniversário da minha irmã, tava claro que era só questão de tempo o gol do Fortaleza sair. O Vasco quase que não passava no meio campo, era muito raro o Vasco ter uma escapada. E foi só questão de tempo, e aos 13 minutos saiu o gol com o Martínez. É o Mano Martínez que vem jogando muita bola, que se encaixou muito bem aí no meio campo, recebe o cruzamento de Tinga pela direita e desvia de cabeça para fazer 1-0. O segundo gol já vem em transição com o Breno Lopes, que ele corta a Michael e finaliza na saída do Léo Jardim para fazer o 2-0. E o terceiro vem com o Renato Kaiser, numa boa jogada de Pikachu, ele solta para Pochettino, que entra no segundo tempo também, e Pochettino deixa Kaiser debaixo da barra, é o famoso faz e me abraça, e os 3 pontos na conta, 3-0, goleada, de forma merecida, né? Deu a lógica, o Fortaleza era favorito, tem o melhor elenco, joga mais bola do que o Vasco, e jogando com o apoio do seu torcedor no Castelão, a lógica é que o Fortaleza vencesse, e retomou o bom futebol aí nas últimas rodadas. Venceu bem do Juventude, venceu bem ontem do Vasco, jogando bem. Agora tem uma sequência, de certo modo, chatinha, né? Não é uma sequência tão fácil assim. A Fluminense fora, que briga para não cair nesse momento, mas tem um ótimo elenco, o Fluminense, então não é um duelo contra um time que é horrível e que tá brigando para não cair, não. O time é bom pra caramba do Fluminense, só que tá numa fase ruim nessa Série A e tá brigando para não cair, mas tem tudo para não cair, tá? Depois o Fortaleza, ele vai pegar o Flamengo no Castelão, duríssimo, parada dura, não tem pra onde. É briga direta, inclusive, confronto direto aí na briga pela Libertadores. Só para pegar o ponto de vista aqui, tá? Quando eu falo briga pela Libertadores, não é que o Fortaleza tem a chance de não ficar na Libertadores, não, não é isso. É porque existe a pré e existe a fase direta, né, de grupos. Então, a briga direta ali no G4, vai, para deixar mais claro. Depois o Fortaleza vai pegar quem? Vai pegar o Vitória fora. Chato, Vitória jogando a vida no Barradão. Depois, pega o Atlético Goianiense fora. Aqui é um jogo factível dos 3 pontos, muito inclusive. E o Internacional terminando no Castelão. É um caminho ali que eu projeto de 7 pontos, cara. Nos próximos 15 que vai disputar. Na média disso, chega a 70 pontos. Acho que essa é a média que o Fortaleza tende a fazer. E cravar sua vaga no G4 daqui para o final da competição, tá? Bom, régua passada no Fortaleza, isso aqui é uma análise rápida, tá, gente? Porque tem muita coisa para falar aqui em de vídeo. Vamos passar para o Bahia e para o Vitória, que interferiu ali na parte de baixo, na briga para não cair. A rodada acabou ajudando um pouquinho o Vitória, viu? Porque poderia ser muito pior, já que o Vitória perdeu em casa no Barradão para o Corinthians por 2-1, de virada, inclusive. Antes disso, recado para vocês da Montenegro Cargas, é a melhor transportadora que tá tendo. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, Vitória e Corinthians no Barradão. Eu não fiquei nem um pingo surpreso com esse resultado, pela razão óbvia. A gente não pode fazer uma análise superficial de tabela. Antes de começar a rodada, o Corinthians estava ali na 12ª, 13ª colocação, ali bem próximo do Vitória. E o Vitória com 38 pontos. Os dois tinham a mesma pontuação. Quem olha só a pontuação e a tabela, porra, o elenco do Corinthians é semelhante ao do Vitória. Nada disso, gente. O elenco do Corinthians é muito melhor do que o do Vitória. Não tem comparação, inclusive. Pelo investimento que o Corinthians fez. Tava claro que era só questão de tempo do Corinthians sair da zona do rebaixamento e galgar ali uma vaguinha para a Sul-Americana, sei lá, em 12º, 10º, não sei como é que o Corinthians vai terminar a competição. E agora venceu, chegou a 41 pontos. Nesse momento, tá bem tranquilão na briga para não cair. E ele olha até um pouquinho mais para cima. Vai que abre um G9. Sei lá. Se abrir um G9, o Corinthians pode pegar essa vaga para pré-Libertadores ainda. Acredite se quiser. O Corinthians que figurou o campeonato todo basicamente no Z4 ou próximo do Z4. Vem desgarrando aí nas últimas rodadas. E agora já é o 10º colocado com boas possibilidades de pegar esse G9. Porque o elenco do Corinthians é muito melhor do que o elenco do Vasco. E isso aqui é lógico, mas tem que ser dito a obviedade.
E o Corinthians ele pode até pontuar mais do que o Vasco e pode pegar essa vaguinha no G9. E abre o olho, viu, Bahia? Aqui já é um exagero. Aí também não vou exagerar tanto, não. Mas é o seguinte, o Vitória perdeu no Barradão. Começou até melhor no jogo, tá? O Vitória começou marcando pressão, começou dificultando a vida do Corinthians no campo de ataque. O Corinthians não conseguia sair muito do seu campo de defesa, errando passe. O Vitória começou mordendo em casa, foi na onda do torcedor. A torcida empurrou o Vitória, lotou o Barradão e o Vitória começou bem no jogo e abre o placar 1-0. Só que o gol do Vitória é um gol literalmente dado pelo goleiro. Não teve o mérito do Vitória nesse gol, assim que você olha e fala, porra, que marcação do Vitória, que construção de jogo, que triangulação, que não teve nada disso, gente. É um gol entregue, é um gol no bambo que o Vitória achou. Lógico, isso também pela marcação-pressão que foi feita, mas é muito mais demérito do goleiro Hugo Souza do que mérito do Vitória nesse tipo de lance, nesse tipo de gol. Fato. Por que eu tô falando isso? Porque para mim o Vitória ele vem construindo resultados. Óbvio, o Vitória é muito competitivo, o Vitória apresenta um futebol decente, mas está longe de apresentar um futebol consistente para a gente ter a certeza que o Vitória não vai cair. Tá longe de apresentar um grande futebol, no meu ponto de vista. Para mim, o Vitória tá vencendo jogos, assim, com seus méritos óbvios, mas também tá na maré de sorte no recorte recente. O jogo contra o Fluminense, o Vitória não merecia vencer. E achou um pênalti que não foi nada, inclusive. Aí vence o jogo. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Vitória não fez um péssimo jogo. Não, o Vitória fez um jogo interessante dentro das suas limitações. Mas contou muito com a sorte, a bola na trave, o Lucas Arcanjo fazendo um milagre e a bola do Atlético Paranaense não quis entrar. Porque o Vitória, teoricamente, não merecia vencer o jogo. Era um empatezinho ali no máximo. E o campeonato tava empurrando o Vitória. Aí quando o Vitória faz 1-0 com esse gol, eu falei, oxe, aí, ó. Isso aí é o Sport de 2020, escritinho. Que, tipo, não apresentava um grande futebol, era competitivo, mas que achava gols ali e ia vencendo jogos e ficou na Série A. E começou assim, eu falei, aí, ó, é mais um sinal. Mas não demorou muito, não. O Corinthians empatou e virou o jogo. Empatou no primeiro tempo ainda com uma belíssima jogada de triangulação. Depay soltar para Garro, Garro solta para Yuri Alberto. Yuri Alberto faz um belíssimo gol, finalizando ali no cantinho, quase que no ângulo. Yuri Alberto, já falei aqui no canal. Ele é um jogador, é uma anomalia do futebol, o Yuri Alberto. Yuri Alberto, ele, tanto como ele pode fazer a jogada de Messi, agora, fez a jogada de Messi, driblou 1, 2, 3, fez um golaço, deu um passe genial, como ele pode fazer uma jogada de Pablo Diego, de caça-rato, uma jogada horrorosa, tá ligado? Que erra um passe bizonho, chuta a bola para fora do estádio. Yuri Alberto é uma anomalia de futebol. Mas nos últimos 11 jogos, são 9 gols e 2 assistências, tá? O segundo gol do Corinthians, mais a jogada trabalhada de triangulação, Garro solta para Memphis Depay e Depay na saída do Lucas Arcanjo faz o gol do Corinthians, o 2-1. O 2-1 que trouxe praticamente a permanência do Corinthians na Série A, que nesse momento, pelo menos antes de começar a rodada, era o grande objetivo do Corinthians, né? Escapar do rebaixamento e vem conseguindo isso, rodada após rodada. Já engrenou uma sequência aqui de 5 jogos sem perder e 4 vitórias consecutivas. Esquece, não vai cair mais, né? Não tem nem pra onde. E ó, pra complementar aqui agora, a rodada só não foi tão ruim assim pro Vitória, porque o Fluminense apanhou, o Criciúma apanhou, o Bragantino empatou contra o Lanterna Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense apanhou do São Paulo com gol do São Paulo aos 44 do segundo tempo. Então, 90% da galera que briga para não cair com Vitória perdeu também. Então acabou não sendo uma rodada tão trágica assim pro Vitória. O único que venceu, que briga ali para não cair, foi o Juventude. 2-1 em cima do próprio Bahia. E por falar em Bahia, como não vem jogando absolutamente nada, como vem sendo tratorado pelos adversários, e ontem foi, viu? Ontem o Bahia foi, eu tô exagerando aqui um pouco, mas foi massacrado pelo Juventude. Resultado justíssimo. O Bahia não jogou absolutamente nada. Marcos Felipe teve que fazer 2, 3 defesaças, bolas no travessão. Era para o Juventude vencer ontem de uns 3-1, 4-1 pelo menos. O Bahia não jogou nada. Achou um gol no início do jogo. Vou até trazer aqui em tela para vocês o gol de Cauli. Chegou com perigo depois do próprio gol, com Cauli de novo finalizando. E o goleiro do Juventude fazendo uma boa defesa. E foi só isso. Morreu o Bahia no jogo. Cruzamento do Lúcio Rodrigues e Cauli desvia para fazer 1-0. Depois, meu amigo, foi atropelo do Juventude. Só deu Juventude durante todo o jogo. E o Bahia toma um empate e toma a virada. Um gol do Lucas Barbosa. Agora, isso aqui não dá. O Marcos Felipe tomou um gol de cobertura na pequena área, pô. Ele tá quase em cima da linha, ele conseguiu tomar um gol de cobertura. Não dá pra admitir, irmão. Ponto. E o Bahia tomou o segundo. Pois bem, Gabriel Talhari deu um chapeuzinho em Marcos Felipe e fez o 2-1 para virar pro Juventude.
e o Juventude, nesse momento, sai da zona do rebaixamento e empurra o Bragantino para lá. Inacreditável, né? Pois bem, meus amigos, o Juventude sai do Z4 com o treinador Fábio Matias no comando técnico, acredite se quiser, e empurra, nesse momento, o Atlético Paranaense e o Bragantino para a zona. Mais uma vez, acredite se quiser. Só tenho isso a dizer, tá? Bom, velho, aguardar como é que vai ser o desenrolo disso aqui tudo, mas pra mim a briga forte mesmo ainda que eu acho que vai ficar até a última rodada, Vitória, Criciúma, Juventude, Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino se colocou num risco muito grande de cair, viu? A partir do momento que tu pega Cuiabá e Atlético Goianiense e tu soma um ponto, é tromba, meu patrão. Tu vai ganhar de quem? Qual é a moral que tu tem pra pegar os outros jogos? Porque a partir daí é só pedreira, em comparação ao que tu já pegou. E tu não criou nenhuma gordura do Z4, muito pelo contrário, tu tá na zona. E tu pode cair pra 18ª se o Atlético Paranaense vencer o jogo a menos que tem. É tromba, meu patrão. O Bragantino corre seríssimos riscos de cair pra Série B. É. E eu acho é bom, não tô nem aí por mim, cara. Não tem nem torcida. Não tem nem torcida, por mim, dane-se. Por mim, pode cair pra Série B, C e D. Não vai fazer a menor diferença. Muito pelo contrário. É até melhor o Bragantino não estar na Série A. Não tem torcida. É até melhor não subir pra, não ficar na Série A. Por mim, cai pra B, pra C, pra D. E eu não tô nem aí, tá? Pô, rapaziada, é isso basicamente. Tá todo o contexto aqui da Série A. O Bahia, ele, assim, só pra pegar o contexto do Bahia, né? O Bahia apanhou mais uma vez, jogou mal mais uma vez, foi humilhado pelo Juventude, 28 finalizações, caiu mais uma posição, foi para a oitava, porque o Cruzeiro venceu do Criciúma por 2-1 e chegou a 47 pontos. O Bahia, se abrir G8, ele tem chances factíveis de pegar esse G8. Porque o Vasco tem um elenco muito limitado em comparação ao do Bahia, e o Atlético Mineiro está focado nas finais de Copa do Brasil e também de Libertadores. E tem 41 pontos, tá? 5 do Bahia, beleza que com 2 jogos a menos, mas ainda assim não dá para cravar que o Galo vai pegar essa vaga. Agora, se o Galo começar a focar na Série A e começar a engrenar a sequência, o Bahia vai cair para nono colocado já já, porque não vem jogando nada. E aí, se abrir G9, aí também é uma mata muito grande, né? Porra, abrir G9 para pegar para Libertadores aí é muito tranquilo. Mas se não abrir G8, o Bahia tem sérios riscos de não pegar essa vaga na pré e ir apenas para a Sul-Americana. Enfim, aguardar ainda, tá muito embolado essa parte aqui também do G7, G8, G9. Ainda tem um bololô aqui um pouquinho grande. Bom, é isso. Tamo junto, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.